A comunhão não valida os nossos métodos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Jesus falando isso para a igreja, hein? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, tá falando da igreja, hein? E cearei com ele e ele comigo. O que estava acontecendo ali naquela igreja? Aquela igreja, eles tinham uma comunhão na ceia, eles estavam ceando entre eles, só que tinha um problema, só um detalhe: Jesus não estava ali com eles. Então, essa comunhão que eles tinham, essa ceia, só estava faltando uma pessoa ali. Estava faltando Jesus. Eles nem perceberam. Não estava fazendo nem diferença. Então, eles tinham entrado por uma rota onde Deus não estava e eles não perceberam, como o profeta. Lembra do profeta Balaão que entrou por uma rota que Deus não estava? Como que um profeta que ouve a Deus entra numa rota e nem percebeu que Deus estava ali? Como que uma igreja que tem o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, ceia uns com os outros, tem uma comunhão, tem um método de comunhão uns com os outros, aonde Deus não está presente, aonde Jesus não é o centro? Como que uma igreja pode entrar por uma rota dessa e nem perceber que Deus não está ali nessa rota? Eles estavam ceando entre eles, mas Jesus não estava nessa ceia. Jesus estava do lado de fora, batendo para entrar. Deixa eu entrar, tá ouvindo eu bater? Eu que estou à porta e bato. Essa palavra é para a igreja, nós usamos errado essa palavra. A gente usa essa palavra para evangelizar o mundo, mas essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para a igreja. Então, só porque nós temos um método de comunhão uns com os outros, de ceia uns com os outros, isso não é nenhuma garantia que Deus está conosco e que Ele é o centro dessa comunhão. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar alarmados, nós precisamos estar vigilantes e ouvir a voz de Deus. A nossa comunhão, o nosso ajuntamento, a nossa ceia, ela é para ouvir ao Senhor. O que Deus tem a dizer ao nosso respeito? O que Ele está vendo na nossa vida? O que Ele está vendo na nossa comunhão? O que Ele tem a dizer sobre nós? Só porque nós temos uma comunhão gostosa e confortável, isso não valida a presença de Deus no nosso meio. Então é possível a igreja entrar por uma rota onde Deus não está nessa rota conosco. É possível nós desenvolvermos métodos de comunhão onde não são validados pela presença de Deus. Você entende? O diabo, ele não quer nos parar. O diabo quer que a gente continue sem Deus. Então, como é possível uma igreja entrar por uma rota onde Deus não está e essa igreja nem perceber que Deus não está nessa rota com ela? Só porque está confortável? Só porque está gostoso? Então, se está confortável, até o caminho errado serve. Então, nós precisamos buscar ao Senhor e ouvir dele juntos na nossa comunhão o que ele tem a dizer a nosso respeito. O que ele está vendo em nós. Para que a gente não desenvolva um método que não é validada pela presença de Deus. Ainda que esse método tenha resultado, tenha a ceia, tenha o pão, tenha o cálice, tenha os irmãos, só não tem Jesus ali no meio. E aí essa igreja nem percebeu.
Então esse método de comunhão, a ceia, o ajuntamento, ele não valida a presença de Deus. Ainda que haja comunhão, partir do pão, essa comunhão não valida os nossos métodos. O que valida os nossos métodos é a presença de Deus. Se Deus estiver, se nós estivermos vendo Deus agir, ouvindo Deus falar, aí Ele está conosco. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nessa igreja não era assim. Ele não estava. E eles nem perceberam. Eles entraram no automático. Esse ano, eu soube de um pastor que divorciou da sua esposa e 3 semanas depois ele estava namorando. E aí ele postou lá no Instagram dele, ele com a nova namorada dele, 3 semanas depois do divórcio, e escreveu assim: agenda ministerial aberta, 28 mil curtidas, mais de 100 mil seguidores. Então, esse resultado de 100 mil seguidores, de 28 mil curtidas, não valida o seu método. Então, só porque ele teve 28 mil curtidas é um homem de Deus? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ele divorciou, 3 semanas depois ele estava com uma namorada e colocou lá agenda ministerial aberta e 28 mil curtidas. Você tá maluco? Você tá louco? Você tá doido? Acho que ministério é circo e o púlpito é o picadeiro. Não, resultado não valida os nossos métodos. Ajuntamento, partir do pão, não valida os nossos métodos. O que valida os nossos métodos é a presença de Deus. Deus está, Ele está fazendo. Nós estamos ouvindo. Ele está falando. O que Ele está falando? O que Ele está vendo? Então nós precisamos, muitas vezes, parar o que nós estamos fazendo, que está no automático, parar para ouvir o que Deus está falando. Misericórdia, Jesus, não apagamos seu Espírito Santo. É isso aí, Cris. Você já pensou? Se a gente apaga o Espírito Santo, a gente apaga a zoe de Deus de dentro de nós. Apaga a vida. Como continuar assim, sem o Espírito? Então, nós precisamos estar atentos ao Senhor. Então, qual é a solução para isso? Consultar a Deus. Nós precisamos consultar a Deus se Ele está conosco nessa rota que entramos. Nós precisamos consultar a Deus como Neemias fez. Se você ler Neemias capítulo 1 e Neemias capítulo 2, ele estava lá trabalhando na Babilônia para o rei Artaxerxes. Aí o irmão dele chegou e trouxe a notícia para ele que Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha sido queimado e os irmãos judeus estavam em destruição. E ele chorou, ele jejuou, ele buscou ao Senhor e continuou a trabalhar lá no palácio do rei Artaxerxes. E o rei, o seu patrão, percebeu o semblante dele caído. Olha, de todos os anos que você trabalha aqui, de todo o tempo que você trabalha aqui, nunca esteve seu semblante caído desse jeito. O que aconteceu? Aí ele falou: porque a cidade dos meus pais está em destruição. Como que eu vou ficar feliz com isso? E o rei falou assim para ele: pede-me o que você quiser que eu te dou. Me pede o que você quiser que eu dou para você. Se eu tivesse no lugar do Neemias, eu ia fazer uma lista de material e de profissionais para restaurar o templo. Mas Neemias não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. Ele foi orar. Ele foi perguntar para Deus. Antes de entrar nessa rota, ele foi perguntar para Deus. Ele foi ouvir o Senhor, foi consultar o Senhor.
Você entende? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus não anda confuso naquilo que está fazendo. Se está faltando uma direção, é porque está faltando comunhão, porque é na comunhão com Deus que nós recebemos uma direção validada por Deus. Aí nós podemos entrar nessa rota sem medo. Lembra do Salmo 25? Para o homem que teme ao Senhor, para este eu lhe mostrarei o caminho que deve escolher.